Oi, hoje é dia de comentar mais uma vez sobre Os Miseráveis. Vamos fazer um bate-papo aqui com a mocinha que viu todo este calhamaço ao longo de 14 semanas e, por incrível que pareça, ela conseguiu vencer o desafio. Pois bem, vamos começar os trabalhos aqui com esta convidada super especial que, para quem não percebeu, é óbvio que é minha mãe, né? Certo? Certo. Confere? Confere. Pois bem, aqui no começo do ano de 2019 eu me propus a ler Os Miseráveis e vencer esse calhamaço de mais de 1500 páginas. E aí eu comentei, vou ler o tal livro do Victor Hugo. E aí a mocinha aqui ficou interessada. Ela falou, acho que eu tô pensando em ler, né? Eu falei, ela não vai conseguir, ela vai desistir logo que vê o tamanho do livro. Aí foi o que eu fiz, eu mostrei o tamanho do livro. Ela não titubeou, né? Você não ficou com medo de ler o... Não tive nem um pouquinho de medo. Não? Não. Mas você nunca leu um calhamaço desse tamanho, né? Não, desse tamanho aí não. Vários livros que chegassem a esse calhamaço, sim, mas um só não. Mas acho que se você juntar todos os livros que você leu, não dá 1500 páginas, né? Talvez recentemente. Não, recentemente não. É que você fala que antigamente você lia bastante, né? Lia bastante, sim. Já temos as propagandas da rua, vamos interromper. Agora eu acho que parou o barulho, então vamos continuar. O que eu estava falando é que você comentou uma vez que, na verdade, você lia bastante. Quando eu era pequeno, né? Lia. Era uma época que você lia bastante, né? Muito, eu lia bastante mesmo. Você não lembra do que era que você lia, né? Ah, já esqueci. Então, eu acho que se você lia naquela época, as famosas revistinhas que eram vendidas em banca, que eram as Sabrinas, as Bianca, que eram as publicações quinzenais, que eram revistas fininhas de romance. Era sempre aquela coisa água com açúcar, né? Eu acho que era isso que você lia. Porque você não ia em livraria comprar livro, né? Não, eu não me recordo. Eu lembro das revistas. Das revistas eu lembro, mas não lembro qual que eu tenha lido, né? Mas eu acho que era disso que você lia. Porque também naquela época, que aí foi uma coisa que você leu bastante, foi as fotonovelas que a gente estava comentando outro dia, que a gente estava lembrando dessa mania que existia antigamente, até os meados dos anos 1970, que muita gente, né, a mulherada, né, lia as famosas fotonovelas, que para quem não conhece hoje em dia, né, acho que nem tem ideia do que é. Na verdade é uma revista em histórias em quadrinho, que não tem, né, o desenho, mas tem no lugar fotos de atores representando. Aí por isso que chamava fotonovela, né? E eram de origem italiana. E você gostava muito de ler. Eu lembro quando eu era moleque, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu lembro de você comprar, ficar lá o tempão, né, entretida naquilo. E eu, na minha, eu via você lendo as fotonovelas, né? E eu achava interessante. Claro que eu não entendia nada, não sabia ler ainda, né? Mas gostava de ver as fotos, ver lá os balãozinhos com as palavras. E você lá toda empolgada feliz. Com as histórias. Feliz com as histórias. Mas... também tá aí, eu tenho certeza, das minhas origens de gostar de literatura, de gostar de escrever, né? Que eu também escrevo, né? Muita gente não sabe, mas é por aí, porque você gostava das fotonovelas, tinha também o negócio das palavras cruzadas, que um dia eu vou falar aqui também no canal, né? Essas duas coisas me incentivam a gostar de literatura, com certeza, né? E nessa época que você falava que lia bastante, mas depois você só voltou a ler quando você começou a estudar de novo. Você fez ela era supletivo? O que era? Eu fiz o supletivo depois. Não era supletivo. Tinha outro nome, né? Era cursinho, a gente falava fazer o cursinho, né? Mas o cursinho você... Não, mas você fez o normal, o ensino, porque hoje o ensino médio você fez normal, né? Eu voltei já tinha... Você já era mocinho, né? Já tinha pra lá de 20 anos. Não, você acha que era adolescente, né? Aí eu voltei a fazer, aí foi o supletivo. É verdade, eu tinha menos de 20 anos. Eu fiz o supletivo realmente, né? Porque o supletivo é vários anos em pouco tempo, né? Aí depois você fez o médio nos 3 anos, né? Isso. Seguidos, normal, né? E nessa época você voltou a ler porque tinha, claro, a exigência normal, nas aulas de língua portuguesa, você lê os clássicos como Dom Casmurro, Memória de Posse Brás Cubas, o Guarani, tudo isso. Você deve ter passado por tudo isso. A gente tem aqueles famosos livrinhos da Ática, de capinha preta. Né? A gente ainda tem bastante, né? Tem guardado aí. Você deve ter lido bastante eles, com certeza. Foi. E aí depois disso você não leu mais, você passou anos sem ler, né? Não, daí teve um tempo, né, mas foi um tempo que que eu comecei a fazer poemas e me envolvi. Ela também é poetisa, olha só que chique. Me envolvi com os outros poetas, aí fiz viagens, né?
É. Você também era novinho. Naquele tempo tinha um pessoal que escrevia conto naquela época também, você conhecia? Não, acho que era só poetas e poetisas, né? Não, era mais poesias, né? É. Era mais poesia. O nosso forte era Você poesia, participou de bastante mas coletânea. tinha contos, tinha... É. Mas tinha- mesmo assim, nessa época que você escrevia as suas coisas, você não lia de outros, né? Fora esse pessoal que é da sua turminha, né? Não, aí eu lia alguma coisa da turma, né? Mas coisas, digamos, normais, entre aspas, né? Entre aspas. Você não lia, né? Você só estava no seu clubinho. Passei um tempo no Então você clubinho, também ficou clubinho, um monte de tempo, uma década pra lá, de uma década fazendo isso, né? Fiquei Então você bastante. não leu nada. E agora você voltou a ler um pouquinho. Eu fiz uma experiência, eu não lembro mais quanto que foi, acho que foi uns 4 anos atrás, eu dei de presente pra ela um livro, né? Aí eu tava lá na Saraiva, eu falei, que livro que eu vou dar pra minha mãe, né? Não sei o que é. Aí tava naquela sessão de destaque ali, um livro que eu não lembro o nome da autora, você também não lembra, né? Você tá lendo o livro, não sabe, né? O título é Tem Alguém Aí, né? Ah, tem alguém aí, Tem né? Alguém Aí, o Então, título. Vai aparecer a imagem aqui do lado aqui para vocês verem qual a história. E aí por que eu peguei esse livro para ela? Porque estava em destaque justamente esse livro dessa autora e eu percebi que era um livro de série, né? Na verdade começou com, como é que é o nome? Tem Alguém? Tem alguém aí, né? E depois desse livro a autora começou a escrever outras publicações, sequência dessa história, que são irmãs, né? Um bando de irmãs, né? Aí para cada novo livro ela fazia uma história para outra irmã aqui daquela família, né? E eu percebi isso quando tava lá os livros, a mostra ali na gôndola, né? Do lado da Sarah, eu falei, vou pegar esse aqui, porque se ela gostar, ela vai querer ler as outras histórias, né? Eu vou falar que tem continuação. Só que já passou lá 4, 5 anos, até hoje você não terminou aquela jossa, né? Não. Você não consegue gostar daquele jeito nenhum, né? Você lê meio forçado, sei, né? eu tento, né? Quando eu começo, eu leio uns capítulos, aí dispenso ele, né? Depois Mas eu você ainda volto. lembra da história, né? Não Justamente esquece por causa que você falou, que eram as irmãs, né? As referentes às irmãs, e tem uma detetive, né? Mas o livro não consegue fazer eu ficar horas e horas debruçada sobre ele e lendo a história, né? Também foi justamente por causa dessa experiência traumática que ela não venceu até hoje que eu falei, quando eu falei que ia ler lá o tal dos Miseráveis, do Victor Hugo, eu falei, ela não vai encarar isso aqui porque ela não consegue vencer aquele livro que deve ter uns 250 para 300 tem páginas. mais, acho que tem 300 mais, páginas. tem mais. Eu falei, ela não vai vencer. E principalmente porque, em teoria, aquele livro é uma linguagem um pouco mais fácil. E eu achava que o texto dos Miseráveis fosse um pouco complicado. Na verdade, não é. É um texto bem simples. Eu acho que você acabou percebendo isso logo quando começou a ler, né? É dos Miseráveis? Sim. É que entrou ao meu gosto, né? A história. Mas isso funciona para qualquer livro, né? Se você acaba gostando, você continua a leitura. Você nunca gostou lá do livro, você não consegue terminar. Gosto porque foi um presente seu, mas não gosto do... Não adianta, mesmo sendo presente, você não consegue ler forçadamente. Verdade. Né? Mas também uma coisa que eu não pensei que ela estava afim de ler, eu falei, será que ela vai conseguir, não vai conseguir? Uma coisa, aí eu já tinha lido um pouquinho, já tinha lido os primeiros capítulos, e eu percebi que talvez você pudesse gostar, porque na verdade o primeiro personagem que aparece em destaque aqui em Os Miseráveis não é um dos seus protagonistas. No caso, todo mundo conhece, né, que é o Jean Valjean. Na verdade, o primeiro que fica bem destacado é o padre, né, o Monsieur Bévenu, né? E a história dele, a personalidade desse personagem é muito cativante, todo mundo gosta dele. Eu não conheço ninguém que fala, eu não gosto daquele personagem do padre não, eu acho muito chato. Pelo contrário, todo mundo gosta. E eu pensei isso, talvez o que vai fisgar a Maria vai ser justamente o padre. Foi, né? Você gostou dele? Não, gostei do padre, mas quem me fisgou não foi o padre. Foi o Jean Valjean. Mas ele demora para aparecer, né? Porque os primeiros capítulos é só o padre, né? Você fica até se perguntando, né? Mas cadê o Jean Valjean, né? É que você não conhecia um pouco mais da história, você não sabia os nomes dos personagens. Eu já sabia que os personagens principais eram o Jean Valjean, Cosette, Fantine. Tinha Cosette, que eu também me interessei por ela, né? Sim, mas também ela demora para aparecer. Demora também a aparecer. Todos demoram para aparecer. Todos Esse é o ponto, né? O padre, começa a história do padre e você fica, mas cadê os outros? Para quem conhece, né? Já sabia anteriormente quais outros personagens podiam estar presentes na história, né? Cadê os personagens principais? Só tem esse padre aqui, não que eu não gostasse, né? Mas eu tinha certeza que todo mundo que acaba gostando dessa história é por causa do padre Bévenu. Lembrando uma coisa também, né? Eu já comentei nos vídeos anteriores lá da leitura comentada e também no vídeo resenha que, na verdade, eu vou gravar depois desse vídeo, né?
eu comentei que, sim, eu já havia lido Os Miseráveis anteriormente, quando eu era também moleque, eu tinha lá uns 12, 13 anos, e eu li aquela versão reduzida de 200 páginas, né? Ou seja, tudo aquilo que eu li é consideravelmente um nada, né, perto dessas 1.500 páginas. E outra coisa que eu já sabia, né, tinha muita informação histórica e como é que foi a parte do trauma também, de ler essa parte de trauma, que eu não gostei. Qual foi a sua experiência de ler as partes históricas? Não, até que eu fiquei interessada, porque sempre é bom saber a história de outros países, né? Isso é muito bom. Ou a somar mais alguma coisa que a gente nós sabemos, né? E aí eu fiquei assim, mas tinha umas partes que demorava muito, né? Quando demorava muito, aí eu ficava meio entediada, mas eu ia em frente, porque eu estava pronta para seguir e ir até o final do livro, né? Uma das partes que eu gostei bastante foi a Batalha de Waterloo, né? Isso eu gostei. Embora eu já tenha esquecido a maior parte, mas eu gostei, né? Mas é um jeito bem dinâmico, como ele narra que as coisas estão acontecendo, né? Você fica envolvido com a batalha, né? Muito. Você sabe como ela termina, mas o Napoleão acaba perdendo, mas você sabe, você fica interessado em ler como é que é a história, né? Porque foi bom, porque eu já tinha esquecido como era realmente que ele tinha perdido a batalha, se ele era o grande estrategista, né? Como é que ele perdeu, né? E realmente foi interessante. Ele perdeu por causa de 2 detalhes principais, né? Mas também não importa. E uma coisa curiosa também, né? Aí durante o processo de leitura, ela começou a ficar na minha frente nos capítulos, ou seja, eu já estava lendo uns 2, 3 capítulos e já ficava me cutucando. Você não vai gostar do que você vai ler semana que vem, né? Porque justamente, né? Já caía nas partes das questões históricas e você não vai gostar. Aí quando tinha o Jean Valjean, tinha a Fantine, a Cosette, não, essa parte você vai gostar, né? Então ela sempre estava sabendo na minha frente. Segurava para não contar, sobre a história. Né? Ou seja, já estava completamente invertido mesmo do que eu tinha pensado antes, né? Ela não vai gostar do livro, ela gostou tanto que estava na minha frente. O tempo todo, né? O tempo todo do livro você estava na minha frente. Tirando acho que os só primeiros. No comecinho, os 2 primeiros vídeos eu ainda estava na comecinho, frente, né? E depois você deslanchou bastante tranquilamente, arranjou um jeitinho de ler este calhamaço em cima da mesa, né? Foi. Confortavelmente, né? Porque não dá para ficar segurando ele na mão. Pesado, né? Pesa. Mas agora vamos para o principal, que é falar sobre a história, né? Do Jean Valjean, da Cosette e da Fantine, né? Quando você percebeu do que se tratava Os Miseráveis, sobre o que é o livro? Quando você entendeu qual é a história. Que sempre tem um momento quando você está lendo uma história que você fala, agora a história começou, já sei do que se trata esse livro. Né? Porque o título, Os Miseráveis, então muita gente pensa que os miseráveis seja apenas as pessoas de pouco dinheiro, de pouca comida, tudo é pouco, né, os miseráveis. Mas o miserável ele abrange mais, ele vai mais além. Pode ser miserável do saber, pode ser miserável quando a pessoa não gosta de gastar o dinheiro, segurar o dinheiro. Avarento, né? Que é o avarento, mas torna-se um miserável também. Então tem várias coisas que se leva a ser miserável. Embora ali, nos Miseráveis, eu acho que ele enfatizou mesmo o pouco dinheiro, né? A falta que fazia o dinheiro. O motivo mais conhecido ele valorizou um pouquinho, né? Até na parte do padre, quando começa a história do padre, a gente não tem contato com nenhum miserável, isso é uma coisa curiosa, né? Ele fala que ajuda os pobres, tudo, mas a gente não tem contato. O primeiro pobre que realmente aparece é o próprio personagem principal, que é o Jean Valjean, que aparece logo, bem depois, né? Bem depois. Mas a gente não fica sabendo das misérias. Depois ele começa a ter um monte de exemplos do que é ser miserável, né? Até no caso lá do outro personagem, que ele é miserável porque ele rouba os mortos. Exatamente, né? Porque o Jean Valjean, quando ele vai lá, torna-se um forçado, né? É porque ele roubou, mas aliás, ele nem tinha roubado. Se eu não me falha a memória, ele pegou uma maçã, né, um galho que tinha caído lá e depois o policial viu. Não, pão, né? Ele roubou um pão. Ou pão, né? Pão para dar para os sobrinhos. Ele quebrou a vitrine de uma padaria para roubar um pão para dar para um sobrinho. Para o sobrinho, né? Aí foi pego. Só por causa disso. Então, eu já confundi um pouco, né? Que esse galho deve ter sido em outro momento, né? Da fruta lá que estava caindo. Então, aí foi quando já viu que já mostrou uma miséria, né? E justamente a miséria, por quê? Por a falta do principal. Ele não tinha instrução, né? Então ele não tinha não. trabalho bom, né? Ele só fazia coisas pequenas, né? Aí no ato de desespero, para alimentar a família, acabou sendo. Exatamente. Pelo menos foi isso que deu a entender
que o livro, que o autor queria passar para os seus leitores, né? Mas o personagem do Jean Valjean, você acha que ele, na verdade, era um homem inteligente ou não? Qual é o jeito que você acha dele? Ele não tinha, assim, estudos, né? Se vê que realmente ele não tem estudo. Mas a pessoa não precisa ter estudo para ser inteligente, né? A inteligência já nasce com ela, né? Então, ele tinha, depois do sofrimento, eu sempre achei um personagem muito inteligente. Pelas coisas que ele fazia, como ele ajudava as pessoas, como ele buscava uma solução. Já falando do que ele fez lá com a fábrica, lá na cidade, que fez tudo ali, mostra a inteligência, né? Sim. Muita inteligência do personagem. E, aliás, exatamente esse detalhe tem tudo a ver lá com o final da história em si, que faz um arremate, né? O Victor Hugo faz uma conexão do que ele queria dizer com essa história dele ter feito aquela fábrica, a importância que foi para a cidade lá, né? Ele consegue fazer um fecho da história justamente por causa desse detalhe. A agonia dele está nisso, né? Você percebe todo o sofrimento do Jean Valjean ao final da história, que ele consegue ficar de uma maneira em paz, mas ele tem um sofrimento de não ser talvez reconhecido pelo que ele fez de verdade, né? O grande feito dele, né? Porque o Jean Valjean, na verdade, é quase um super-herói, né? Tem momentos que parece que ele acontece uma coisa meio exagerada. Mas ele é um super-herói mesmo. Né? Para ele salvar as pessoas que ele quer tomar conta, né? Mas é assim o Jean Valjean, né? Agora, das personagens femininas, o que você achou delas? A Eponine... São poucas, né? A Eponine, que é a mãe de Cosette, né? Tô errado? Não. Já confundi. A Fantine. A Eponine é a menina, já troquei os personagens aqui. Que já faz um mês que a gente terminou de fazer a leitura. A Fantine, e eu não fui recapitular nada para falar com você, né? A Fantine, eu esperava até mais do personagem Fantine, né? Um pouco mais. Não pelo sofrimento que ela passou. O sofrimento todo sofre, né? Ali só não tem ninguém feliz nessa história. Você consegue lembrar de algum feliz nessa história? Eu não lembro. Não, nem o próprio Marius que era o amor. Só o padre era feliz. O padre, podemos dizer que o padre era feliz. A coisa franciscana ele dele, fazia né? O que ele queria, né? O que ele gostava, né? Então, tirando o padre, acho que não tem mais ninguém feliz nessa história, né? Porque sempre tem alguma coisa que impedia a felicidade, né? Alguma coisa triste que impedia a felicidade. E tem também o inspetor que a gente não falou, né? O inspetor que é um grande personagem também. O inspetor Javert. Ele realmente foi... Não gostei do final dele, não, mas também vem a calhar, né? Tem um pouco a ver com o caminho dele, mas um pouquinho forçado. Foi um pouquinho mais... Uma coisa que eu reclamei sempre durante o tempo todo dos vídeos que eu fiz, comentários sobre os capítulos, é que em muitos momentos as situações que eram colocadas, formadas, o Victor Hugo já usava de um artifício meio forçado também, né? Para resolver as coisas, né? Não era para ser bem desse jeito, podia ser de outro, mas ele carregava nas tintas para resolver algumas situações, principalmente, né, lá naquela parte lá das barricadas, né? Ele juntou todos os nó que ele tinha da história e resolveu resolver. Tudo ali, né? Resolver é ótimo, né? Resolveu solucionar tudo ali. No mesmo momento, né? E algumas coisas eu achei que ficaram forçadas ali, né? Tem. Principalmente fazer uma barricada de móveis, né? Mas era assim mesmo que fazia. O pessoal destruía tudo que tinha dentro das casas ao redor, né? Daquela rua que eles iam fechar. As casas ficavam completamente vazias e socavam tudo, né? Imagina todos esses móveis que estão aqui, ali na rua. Você começa já a fechar ela. Não, fecha a rua, mas... Né? E você pega de outras casas, você sobe aquela barricada. Ele pode fechar a rua. Ser mais difícil para a pessoa transpassar ela para o outro lado, né? Mas... ao meu ver, a bala é meio difícil segurar, né, com o móvel. Então, e uma coisa interessante que a gente pode comentar, quando você via essas passagens, por exemplo, de Waterloo, da Batalha de Waterloo, lá do Napoleão, contra o Wellington, né? Ou Washington? Não, acho que o Wellington, né? E depois nessa parte das barricadas, você conseguia imaginar tudo aquilo, como é que se formava? Você ficou na dúvida, né? Como é que se formava barricada tão alta? Você acabou de dizer, né? Não, você achava que aquilo ali era meio forçado? Como é que você achava? Um pouco, mas você pode pegar altura, desde que você tenha uma boa base, né? Mas é o que eu falei, tem que juntar os móveis de todas as casas em volta, embaixo, né? E depois você consegue subir. Você imaginava uma coisa grande. Bem alta, né? Assim, não, quer dizer, não pode ser uma barricada tão alta, porque se ela não tem uma sustentação, ela cai, né?
ela cai, ela mas, vai cair. mas de qualquer forma você conseguiu imaginar como é que era, né? Ah, ou sim. a coisa da Batalha de Waterloo, né? Eu estou entrando nesse tempo para a gente lembrar que depois que a gente vê o livro, a gente vê o filme, né? O musical Os Miseráveis, que foi do não consigo lembrar o nome do cara, e tá bem pequenininho aqui, eu não vou conseguir ler, fico devendo, vai aparecer aqui embaixo o nome do diretor, mas tem as presenças ilustres de Hugh Jackman como Jean Valjean, o Russell Crowe como o Inspetor Javert, Anne Hathaway como a Fantine, Amanda Seyfried como a como a Cosette, Eddie Redmayne como o jovem Marius, e também tem a duplinha lá de sacanas, a Helena Bonham Carter e o Sacha Baron Cohen como o casal lá dos pais da Eponine, que eu não lembro o nome dos dois personagens. Tem um menino, né, que é o irmão, que eu também não vou lembrar. Ele aparece também no filme, né? Ele aparece pouco, mas aparece no filme. Mas uma coisa que eu quero dizer, né? Então, da parte da barricada, quando você via aquelas coisas, quando você viu no filme, você achou que, poxa, era daquele jeito tão apertadinho? Eu não achava que era tão apertadinho as ruas lá de Paris. Ah, sim, porque elas eram estreitas, né? Não eram amplas, não eram largas, não. Realmente, você pode ver que nas cidades históricas, as ruas são estreitinhas. Antigamente era tudo apertado. Antigamente era assim, não tinha essa amplidão de largura, de passar 3, 4 vias, né? Não tinha, né? Realmente não. Era mesmo como disse, mal passava uma via para lá, outra via para cá, né? Pois é. Mas muitas coisas que eu imaginava no livro, né? Que é aquela coisa que a leitura sempre faz com que a gente use muito da nossa imaginação para completar as lacunas que o autor vai escrevendo pra gente, né? A gente sempre tem que imaginar um monte de coisa, né? Aí no caso de Paris, ali das barricadas, quando eu vi o filme, eu falei, não era assim que eu imaginava, mas também é bem bacana, né? Mas o que eu imaginei vai ser sempre meu e o que você imaginou vai ser sempre seu, né? Essa é a graça da leitura, né? Cada um leitor imagina o que quer e constrói o resto da história para si, né? Agora uma coisa também que foi curiosa, quando eu falei para ela, depois a gente vai ver o filme. Eu não avisei que era um musical. Não. Você tomou um susto? Também. Você falou que não para de cantar essa desgraça. Como é que foi? Eu gosto de musical. Você não reclamou, eu lembro que você não reclamou. Não reclamei. De falar, eles não vão parar de cantar, não? Não, porque eu gosto, porque eu gosto de musical. Só que é diferente você ler um livro, né? Um livro que você lê assim, aí depois que não falava nada de musical e de repente deparar. Mas eu acho que foi uma boa do fazer isso, do diretor, né? Diretor ou quem é que elabora isso. Na verdade, isso aqui foi uma adaptação do musical que existe no teatro há muito tempo. Né? Ah, tá. Na verdade, não foi a ideia daquela época, vamos fazer um filme, vamos fazer um musical? Não, já existia. Tanto que existem várias versões dos Miseráveis. Eu até ia mostrar para você outras versões de filmes, né? Mas eu acabei esquecendo e mostrei logo o que eu queria ver mesmo, que eram Os Miseráveis, que eu tinha comprado esse filme há uns 7 anos que eu tenho esse livro não, DVD, e 7 anos também acho que é muito, mas eu tinha muitos anos parado aqui, sempre querendo ler primeiro o livro para depois ler a história, porque realmente aqui é um resumo do resumo, né? Porque muitas coisas são cortadas aqui, né? Obviamente que todas as partes históricas não existem aqui, ainda bem. Já pensou Batalha de Waterloo cantada? Ia ser bonitinho, né? Nossa. Mas no geral, você gostou da experiência de ter lido este grande calhamaço? Ah, gostei bastante. Que até me anima a ler outros calhamaços, né, mas... Agora você está tentando ler o Machado de Assis, né? Agora eu estou lendo o Machado, quer dizer, tive que parar um pouco, né? Fui forçada, né? Forçada a parar um pouco, por motivos que não vêm ao caso, né? Mas já estou sentindo falta. Mas você sentiu a diferença da narrativa de um autor para outro, né? Senti. Você achou um pouco mais difícil, né? Achei, a princípio foi, agora já comecei. É que todo texto, a princípio, ele torna-se difícil, mas como você vai lendo, é quando você tem que ler e imaginar, pensar bem o que o autor quer dizer, aí a leitura torna-se mais fácil, né? Ela vai se tornando mais fácil. Mas com certeza passar pelos Miseráveis foi mais tranquilo, né? Foi. Eu acho que foi, né? Mesmo que agora você já está acostumando com a escrita do Machado de Assis. Né? Embora tem muita coisa em francês, né? Mas tem a tradução. Os nomes dos personagens é terror, são né? terríveis, né? São terror mesmo os nomes. Mas foi uma experiência dante e recomendo que leiam, que é muito bom mesmo. Então, se você recomenda, então faz o jabá. Como é que é o jabá?
O jabá seu? O jabá, como é que é o jabá que a gente faz aqui no Imantados Livros? Pela Amazon, não é isso? Então, através do link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. O link do Imantado de Livros, né? E o... Tá mais ou menos. É o seguinte, se você ficou interessado pela leitura de Os Miseráveis, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através da Amazon, que é a grande parceira aqui do canal de compra e também de venda. Se você utiliza o link para poder entrar lá na página da Amazon e acabar adquirindo esse produto ou qualquer um outro, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor, eu ganho aquelas porcentagens e você não paga nada a mais por isso. Paga o preço normal da loja Amazon e eu acabo ganhando uma comissão e isso ajuda o canal a crescer, porque a gente precisa comprar luzes novas e coisa e tal. Bastante coisa que o canal ainda precisa melhorar, com certeza. Com certeza. Isso que é o jabá. Esse é o jabá. Sabia mais ou menos, mas... Enfim, você gostou então da experiência da leitura de Os Miseráveis? Recomenda bastante. Recomendo. Por quê? Sei lá, uns 2 ou 3 motivos para se ler Os Miseráveis. Para conhecer um pouco também da história, quem gosta de história da França, em geral. Quem for um historiador, né, gosta desse tipo, é um bom motivo, porque eu também gostei da história, não achei assim, quando ele tinha que matar mesmo o personagem, ele mata, não tinha que ser só aquela coisinha bonitinha de amor, de paixão, não, eu acho que é em si. E o que mais que eu posso dizer? A história em si do João Valjean, você gostou? Ah, sim. É que o tempo é pouco, não se falou muito. A gente não está dando nenhum spoiler aqui. Nenhum spoiler, né? Mas vale a pena. Eu acho que o Jean Valjean, para mim, foi o herói, né? Que ele era o herói, que, como diz, do pobre, que roubava do rico para dar para os pobres, né? Ele não roubava. Não, ele não roubava. Ele era honesto. Ele é honesto, ele não roubava nada. Ele era tido como ladrão, mas ele nunca foi ladrão, né? Então é uma história muito boa. Eu recomendo por tudo isso. Vale a pena ler. Pode que você não se arrepende. Então também, eu já faço também outro jabazinho, que é se você está interessado em ler Os Miseráveis, comprar este volume, depois aproveita e dá uma olhada nos 14 vídeos que eu fiz aqui da leitura comentada, onde eu fiz a divisão das 5 grandes partes que é essa história aqui de Os Miseráveis. E claro, se você ler, depois comenta lá no determinado capítulo que você está achando do desenvolvimento da história. Que a graça da leitura comentada é essa. Você vai lendo e vai comentando junto com quem está fazendo o vídeo, que no caso era eu, né? É por aí. Enfim, acho que é isso, esse bate-papo que eu queria fazer aqui com a Dona Maria, né, a respeito de Os Miseráveis, que ela venceu e eu achava que ela não ia conseguir, eu mordi a língua e feio. Basta o querer, né? Você tá querer mesmo, você ficou determinada a ler. O querer é a determinação, né? Você está determinado, você consegue. Qualquer coisa, não é só ler um livro, né? Tá, então você vai conseguir ler também os 9 romances publicados por Machado de Assis até o final do ano. Eu não sei se é até o final do ano, portanto que eu já coloquei para os próximos meses, né? Mas vou fazer bastante força. Então, aqui nos links que aparecem aqui em cima, nos cartões, estão lá as resenhas do Miseráveis, as leituras comentadas de Miseráveis e também as leituras comentadas dos 9 romances publicados por Machado de Assis e também as resenhas de cada um dos livros. Bom, é isso que tinha para o vídeo e agora só resta dizer tchau. Tchau! Eu acho que dá para eu vir mais para cá um pouquinho. Ah, não. O que eu falo? Ai, meu Deus. Fala de mim, troço. Fala. Se ajeita, Fernandinho. Se ajeita, Fernandinho. Paulo. Ai, amassado. Vamos lá. Eu acho que agora ficou muito. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu, deixa o meu filho bonito. Amassado. Tá bonitinho agora? Eu não sei se tá parecendo um amassado. Ai. Vamos lá. Ai.